A incrível revelação que levou Marcelo a enfrentar seus medos e mudar sua vida para sempre. Nas montanhas verdes e densas do interior, a pequena aldeia de Vale Sereno escondia segredos como folhas em uma tempestade. Marcelo, um jovem de olhar distante, sentia-se como um peixe fora d'água. Sua rotina era um dia a dia sem graça, repleto de obrigações que sufocavam seus sonhos. Ele sonhava em ser artista, mas o medo o mantinha preso a uma vida que não reconhecia como sua. Certa manhã, enquanto os raios de sol se filtravam entre as árvores, Marcelo decidiu explorar o sótão da casa da avó. Ao abrir a tampa de uma velha caixa de madeira, a poeira dançou no ar. E então, lá estava ele, um caderno antigo coberto de mofo e mistério. A capa, desgastada pelo tempo, parecia sussurrar histórias esquecidas. Ao abri-lo, Marcelo encontrou cartas amareladas, escritas com uma caligrafia delicada, que falavam sobre amor e coragem. Capítulos de vidas que não foram vividas, segredos sob paixões. E se deixasse tudo para trás e nada mudasse? No entanto, foi em um dia qualquer que o universo decidiu agir. Marcelo conheceu Clara, uma artista vibrante que adorava pintar as paisagens da aldeia. Seus olhos brilhavam com a luz do sol e sua risada era como música. Clara parecia perceber a tristeza que escondia e logo estabeleceram uma conexão inesperada. Conversas sobre arte e a essência de viver começaram a preencher o vazio em seu coração. Ela o encorajou a criar, a colocar suas emoções no papel, e assim os traços de um novo Marcelo começaram a emergir. Durante os encontros, Clara trouxe à tona aspectos que Marcelo não sabia que existiam. Ele se desafiou, riu, e por um momento a ideia de mudar começou a parecer não apenas viável, mas necessária. Porém, à medida que se aprofundava nas cartas de sua avó, algo assustador começou a ressurgir. Uma revelação sobre um amor não correspondido, um segredo guardado a 7 chaves, que poderia mudar tudo o que ele pensava saber só. Mas Marcelo sabia que algo inusitado estava prestes a acontecer e que, para desvendar esse mistério, ele precisaria ir além do que jamais imaginou. O que mais o caderno guardava? E será que conseguir enfrentar a verdade que mudaria sua vida para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Uma noite, enquanto escrevia à luz de uma vela, uma batida forte na porta o interrompeu. Era Clara, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Antes que ele pudesse perguntar o que havia ocorrido, ela disparou. Marcelo, você precisa me ouvir. É sobre as cartas. Elas têm a ver com você. O coração dele disparou. Ele a seguia pela casa e a sala estava envolta em uma tensão palpável. O que você descobriu? Ele perguntou, a voz trêmula. Clara respirou fundo e, em um sussurro, revelou. A sua avó, ela não apenas guardou segredos do passado. Ela teve um relacionamento com um homem de fora da aldeia. E esse homem, ele é meu avô. Um choque percorreu seu corpo. As palavras de Clara reverberavam em sua mente como um eco distante. Como assim? Ele conseguiu perguntar, as mãos tremendo. Ela havia escavado um passado que unia suas famílias de maneiras que eles jamais imaginaram. Marcelo, se isso é verdade, então você é parte de um legado que nunca conheceu. O nó na garganta dele se apertou ainda mais. E se tudo o que ele soubesse sobre si mesmo estivesse em questão? Mas como você sabe disso? Ele indagou, ainda tentando processar. Clara puxou um velho retrato amarelado do bolso e mostrou a ele,
um homem com um sorriso que parecia familiar. Esse é o meu avô, e esse aqui, tá ao fundo, ele está com a sua avó. Eles pareciam tão próximos. A realidade girou ao redor dele. Seu coração estava uma montanha russa de emoções, medo, confusão e algo indescritível. O universo ao seu redor parecia desmoronar. Mas o que isso significa para nós, para as nossas famílias? Ele murmurou, incapaz de encarar a profundidade do que estava acontecendo. Clara, com a mão sobre o peito, olhou nos olhos dele, como se estivesse tentando entender a própria verdade. Marcelo, não sei, mas eu gosto de você, muito. Não quero que isso estrague tudo. As palavras dela eram como um vento gélido em uma noite assombrosa, cortando entre eles um espaço que antes parecia tão íntimo, e nesse momento, uma sirene de ambulância cortou o silêncio da noite, e um grito ecoou ao longe. O som cativou sua atenção, e Marcelo correu até a janela, com o coração na boca. Viu luzes brilhantes refletindo nas folhas das árvores. O que está acontecendo? Ele perguntou, a ansiedade crescendo. Clara os seguiu e, ao olharem para as ruas, perceberam uma multidão se formando. Parece uma emergência, ela gritou, a preocupação distorcendo sua expressão. Eles correram para fora, onde viram pessoas reunidas em volta de algo no chão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Quando chegaram mais perto, Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Uma pessoa estendida no chão, coberta por um lençol, e logo reconheceram. Um corpo, e a voz que rompeu a escuridão foi familiar. É o Sr. Pedro, ele exclamou, horrorizado. O velho contador de histórias da aldeia, sempre tão cheio de vida, agora estava ali, inerte. A multidão murmurava, chocados, sem saber como reagir. Marcelo olhou para Clara. O mundo deles havia mudado. Os segredos da família, a descoberta, o amor que começava a brotar. Tudo agora misturado com um mistério sombrio e uma tragédia. O que mais essa noite guardava? O passado não apenas afetava o futuro deles, mas agora parecia cobrar um preço elevado. E a única certeza era que a partir daquele momento, nada seria como antes. Marcelo ficou paralisado, o corpo mais frio que o ar da noite. Clara tremia ao seu lado, a confusão estampada em seu rosto. O que fazer agora? Ele mal conseguia pensar. O Sr. Pedro, a alma da aldeia, estava ali, sem vida. Murmúrios agudos ecoavam entre os presentes, e a incerteza, tomada de desespero, começou a abalar o que restava de sua sanidade. A multidão se aglomerou. O lamento misturava-se a gritos de desespero. Marcelo olhou para Clara e percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Não era apenas terror. Era uma esperança tênue, quase palpável. Ele sabia algo. Algo sobre as cartas, Clara disse, segurando o braço dele com firmeza. Precisamos descobrir. Mas como? Marcelo sentiu um nó na garganta. Eles precisavam pensar, mas a cena diante deles era pesada demais. Ele então se lembrou do velho caderno no sótão, repleto de segredos. As cartas têm a chave. Precisamos voltar, agora. Enquanto corriam de volta para a casa da avó, as luzes da ambulância cortavam a escuridão, a sirene ainda ecoando na noite. O cheiro de terra molhada e desespero preenchia o ar, e Marcelo sentiu a urgência do momento pesando sobre ele. Ao chegarem ao sótão, ele apressadamente abriu o caderno. Perguntou a si mesmo que verdades mais chocantes poderiam estar ali. Clara, veja isso. Ele mostrou uma carta amarelada que falava sobre um encontro secreto. As palavras revelavam um amor intenso, mas uma linha em particular fez seu coração parar. Se algum dia eles souberem, estaremos todos em perigo. O que isso queria dizer? As cartas não eram apenas sobre amor. Havia um tom de aviso. Então, enquanto eles liam em voz alta, algo no fundo da caixa chamou a atenção de Marcelo. Um pequeno objeto metalizado que parecia um chaveiro. Ao pegá-lo, ele percebeu que havia um nome gravado, Leonardo. Um arrepio subiu pela espinha dele. Quem é Leonardo? Marcelo sussurrou, a voz tremendo.
Esse nome, minha avó mencionou uma vez. Um amigo. Mas isso foi antes de eu nascer. Clara disse, confusa. O olhar dela indicava que as peças estavam começando a se encaixar, mas não da forma que esperavam. O que estava acontecendo? Na realidade, Marcelo nunca havia conhecido seus avós. Eles faleceram antes de ele nascer. Uma sombra de desconfiança se instalou em seu coração. E então, como uma explosão, Clara falou: Você precisa saber. Roland, meu irmão, ele sempre disse que Leonardo era um nome que deveria ser esquecido. Quem é Roland? Marcelo perguntou, o pânico começando a subir. A compreensão, uma lâmina afiada, cortou qualquer esperança que ainda restava. Clara hesitou e suas mãos começaram a tremer. Ele não só sabe, mas ele quer as cartas, a história delas. A intensidade em seu olhar fez Marcelo sentir que a realidade estava se desmanchando ao seu redor. Ele acredita que as cartas contêm um poder, algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. O que poder? O que estão escondendo? Gritou Marcelo, a voz ecoando em meio à confusão que agora permeava sua mente. O passado deles ia além do que qualquer um poderia imaginar. Estava entrelaçado com segredos, amores perdidos e perigos ocultos. Eles precisavam agir. Precisavam desenterrar cada verdade antes que alguém perigoso, fizesse isso primeiro. Marcelo sentiu uma onda de pavor. Em um instante, não era só sobre descobrir as raízes inesperadas de sua família. Estava em jogo a própria vida deles. Eu não sei o que virá, Clara sussurrou, olhos arregalados. Mas temos que ser rápidos. Se Roland descobrir as cartas primeiro, será tarde demais. A adrenalina pulsava em suas veias. As respostas aguardavam nas sombras. O futuro deles dependia dessa descoberta. Mas nele havia uma pergunta latente, desconcertante. O que mais poderia ser revelado? O que mais suas famílias estavam escondendo? E se o verdadeiro segredo não estivesse nas cartas, mas dentro deles mesmos? Enquanto a noite caía mais uma vez e a tempestade de verdade se aproximava, Marcelo se perguntou: estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? O que mais poderia mudar? Marcelo e Clara estavam no sótão, a ansiedade pairando no ar como um manto pesado. O caderno aberto diante deles parecia pulsar, cheio de segredos e promessas. Cada palavra que liam tornava a verdade mais próxima, mas a tensão entre eles era palpável. Precisamos ir mais fundo, disse Marcelo, seu olhar fixo nas letras amareladas. Clara confirmou, a urgência da situação fazendo seu coração acelerar. Justamente quando estavam prestes a desvendar mais. Alguém bateu forte na porta. Era um som brusco, que parecia cortar. Quem poderia ser agora? Ele murmurou. Clara também parecia em estado de choque, mas a curiosidade venceu a hesitação. Eles trocaram um olhar e foram até a porta. Ao abrir, deram de cara com Roland, o irmão de Clara, com uma expressão perturbadora. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, a voz carregada de hostilidade. Uma pitada de medo correu pelo corpo de Marcelo. Ele não gostava da energia que Roland exalava. Estamos apenas lendo um pouco sobre a história da família, respondeu Clara, tentando se mostrar calma, mas falhando. Roland deu um passo à frente, os olhos fixos em Marcelo. Você não deveria estar aqui, não deveria ter lido as cartas, disse, o tom alarmante despertando a fúria dentro de Marcelo. E por que não? O que você sabe sobre isso? Ele rebateu, a voz mais firme do que se sentia. As palavras se entrelaçavam com uma tensão crescente. Um silêncio sufocante se instalou, e o olhar de Roland parecia penetrante. Foi nesse momento que tudo mudou. De repente, ele retirou um pequeno objeto do bolso,
um anel dourado, com um detalhe em pedra vermelha. "O que você tem aí?" indagou Marcelo, a curiosidade superando o medo. "Isso foi o que meu avô deixou", Roland respondeu, e o ambiente mudou. Ele sempre disse que a verdade estava em nossas mãos, mas que alguns segredos não deveriam ver a luz do dia. O ar parecia gelar ao redor deles. Clara olhou de relance para Marcelo, e eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Roland então estreitou os olhos e pronto, lançou uma bomba. "Eu não sou o que vocês pensam que sou. Eu vim aqui para proteger o que está em jogo. As cartas não falam apenas de amor. Elas falam de um legado que pode destruir nossas vidas." Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a dúvida misturando-se ao medo. Roland respirou fundo. "Eu sou o único que sabe a verdadeira história. As cartas, as revelações, estão ligadas a um pacto que nossa família fez. Um pacto que, se quebrado, causará uma tragédia irreversível." "Pacto? Trágica? Com quem?" Clara interveio, a voz quase um sussurro, mas a conflituosa mistura de emoções estava presente em cada palavra. Antes que Roland pudesse responder, um grito cortou a escuridão lá fora, seguido por um estrondo, como se algo tivesse quebrado na rua. O cheiro de fumaça começou a encher o ambiente e uma onda de pânico os atingiu. "Precisamos sair, agora!" gritou Marcelo. Eles correram para a janela e viram uma pequena casa, a poucos quarteirões, em chamas. O tumulto se espalhava enquanto as pessoas corriam, gritando. Roland olhou para eles, a expressão mudando, de hostilidade para algo mais sombrio. "Vocês não entenderam. O que está acontecendo na aldeia é culpa das cartas. E se não fizermos algo agora, será apenas o começo." A gravidade de suas palavras ecoou no cérebro de Marcelo, alarmando-o. "Como você pode saber disso?" Marcelo perguntou, lutando para entender essa nova realidade. Roland hesitou. "Não sou só seu cunhado, Marcelo. Também faço parte do mesmo legado que vocês. Há um motivo para eu ter ficado em Vale Sereno." O que ele estava dizendo parecia quase insano, mas de repente as peças começaram a se encaixar de forma assustadora. O anel em sua mão brilhou com força sob a luz fraca, como se estivesse chamando atenção. A tensão era palpável. "Se quisermos parar tudo isso, precisamos trabalhar juntos. Mas para isso, precisamos saber o que as cartas realmente dizem. O que mais as suas famílias esconderam?" As palavras de Roland deixaram um vácuo. Marcelo e Clara trocaram olhares, sabendo que nada mais seria como antes. O passado os perseguia, e eles estavam prestes a ter uma grande revelação. Mas a que custo? E se o verdadeiro segredo não fosse apenas sobre a família, mas sobre cada um deles? O que mais essa noite tinha reservado? O futuro se tornava um labirinto de dúvidas, e qualquer caminho estava coberto por um véu de incertezas. O coração de Marcelo pulsava forte, como se quisesse saltar do peito. Ele olhou para Roland, buscando alguma resposta. A tensão era palpável, e o peso das palavras de Roland se estendia pelo ar como um fardo invisível. "Um pacto que pode causar uma tragédia irreversível", repetiu Marcelo, tentando entender a gravidade da situação. Mas antes que pudessem prosseguir, um grito agudo cortou a noite novamente. Um barulho estrondoso ecoou do lado de fora, e a casa pareceu tremer com a força do que estava acontecendo. As janelas vibraram, e Marcelo foi puxado da sua confusão. "O que foi isso?" Ele exclamou enquanto rolava pela mente a urgência do que estava em jogo. "Vamos sair de aqui!" gritou Clara, e todos correram para a porta. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas precisava sair. As chamas da casa em chamas eram visíveis agora, dançando e devorando tudo ao redor. Ela não era a única em perigo. Todos em Vale Sereno estavam correndo em direção ao caos.
Ele viu pessoas se aglomerando em torno da casa em chamas. Quando chegaram ao centro da agitação, Marcelo sentiu a adrenalina subir. A cena era um pesadelo, mas o que chocou mais foi o que viu próximo ao fogo. Um corpo se contorcia no chão e uma pessoa gritava em desespero. "É o meu amigo!" ele ouviu. Então viu. Era Roland, encolhido, bem ali, queimando. Mas não estava em chamas. O que estava queimando era o anel dourado que ele havia mostrado antes. Fogo lambendo a mão de Roland. "Roland!" Clara gritou, e eles correram em direção a ele. Mas ao chegarem, a cena se tornara ainda mais surreal. Roland olhava para eles com os olhos arregalados, mas não havia dor. "Não, não é o que vocês estão pensando", ele sussurrou, a voz fraquejando. Marcelo sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Era como se a realidade estivesse se desmoronando. Então, Roland soltou uma gargalhada estranha. "Vocês não entendem. Não sou quem pensam que sou", gritou ele, os olhos brilhando com um fogo que nada tinha a ver com as chamas ao redor. "Você está ferido." Clara gritou, mas as palavras soaram vazias. O rosto de Roland parecia se deformar enquanto uma sombra escura começava a se afastar dele. Uma espécie de névoa negra flutuava em volta de seu corpo, serpenteando para o céu como se quisesse escapar. "Roland, o que você fez?" Marcelo rosnou, a confusão tornando-se terror. Era como se estivesse olhando para outra pessoa. As feições de seu rosto mudaram com uma expressão que ele não reconhecia. "É por isso que você queria as cartas. Você queria a verdade para se libertar." "Sim, libertar-se." A voz de Roland se esticou e o corpo agora não parecia mais humano. "A verdade tem um preço e preciso de vocês para pagá-lo. Vou liberá-los do que vem a seguir." E então uma explosão de luz cortou a noite. Marcelo foi lançado para trás e a última coisa que viu na direção de Roland foi uma parede de chamas e sombras se expandindo, engolindo tudo ao redor. Os gritos se misturaram ao som de maneira estalando. Ele lutou para se levantar, mas a dor em seu coração era como um peso. Clara estava ao seu lado, também caída, mas os olhos fixos no horror. Isso não pode estar acontecendo." Ela falava entre lágrimas. E então, no meio da confusão, uma figura nebulosa surgiu entre as chamas. Era uma mulher, seu rosto indistinto. Marcelo piscou, buscando clareza, mas só ficou mais confuso. "Quem é você?" ele gritou, sem receber resposta. As chamas dançavam e a figura parecia familiar, como um eco do passado. Algumas imagens vieram à mente. Um rosto que lembrava um sorriso da avó. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? E antes que tudo se tornasse claro, Roland soltou um último rugido e a figura desapareceu na fumaça. O eco de sua voz preencheu o ar. "A verdade está com vocês." E então tudo escureceu. Marcelo caiu e a última coisa que sentiu foi o frio do chão, enquanto sua mente girava em perguntas que ele não sabia responder. O que estava acontecendo? O pacto agora tinha um novo significado e nada mais seria igual. Marcelo caiu no chão. A escuridão o envolveu como um cobertor pesado. Ele sentiu o frio do piso contra seu corpo e a confusão tomava conta da sua mente. Clara estava ao seu lado, gritando, mas a voz dela vinha de muito longe. O cheiro de fumaça entrava em seu nariz e a sensação de caos era intensa. Ele mal conseguia respirar. Quando finalmente conseguiu se levantar, o que viu o deixou sem palavras. A multidão estava em pânico, correndo em todas as direções. A casa em chamas era apenas um marco em meio ao desespero, e no meio disso tudo, um grupo de pessoas parecia estar se aglomerando ao redor de algo no chão. O coração de Marcelo disparou. Uma onda de medo o atingiu ao vislumbrar uma forma familiar. "Clara, olha!" ele gritou, apontando para o que parecia um corpo estendido.
A multidão estava tão envolta em sua própria angústia que não notava. Eles se aproximaram, e cada passo parecia pesado, como se estivessem caminhando em câmera lenta. Quando conseguiram ver melhor, gelaram. Era Roland, caído e claramente ferido. O rosto dele estava pálido e a expressão era de puro desespero. "Roland!" Clara gritou, correndo até ele. Marcelo seguiu, coração apertado, preenchido com a confusão e a culpa. O que havia acontecido? Roland levantou uma mão trêmula. Foi culpa dele. A voz soou abafada e fraca. Eu não devia ter feito isso. Quem, Roland? O que aconteceu? Clara perguntou, a voz entrecortada pelo pânico. Marcelo estava paralisado, tentando entender, mas a cena estava quase insuportável. Roland começou a encostar na terra, o olhar distante como se estivesse fugindo em pensamentos. O pacto é mais do que pensamos. Ele está chegando. A verdade virá à luz. Seus olhos se reviraram, e algo de muito estranho começou a acontecer. Roland estava mudando. A pele dele se contraiu, e uma aura escura pulsou ao redor do corpo. Marcelo e Clara caíram para trás. Roland, o que está acontecendo com você? Gritou Marcelo, o medo queimando em sua garganta. Então, em um sobressalto, uma forma se deslizou de Roland. Uma sombra que parecia viva, se contorcendo e espremendo-se em direção à cena daquelas chamas. O pânico tomou conta de todos ao redor. A criatura pareceu se materializar do nada, como uma tempestade escura trazendo desgraça. Roland, controle-se! Clara gritou, mas as palavras não pareciam chegar a ele. Ele não é o que parece. Um grito soou de alguma parte da multidão, e Marcelo virou-se rapidamente. Era um velho, alguém que parecia saber mais do que os outros. Ele foi escolhido, e agora está amaldiçoado. As palavras impactaram Marcelo como um soco no estômago. Amaldiçoado? O que era isso? Enquanto olhava, o velho se aproximou, os olhos arregalados. Vocês têm que entender. O anel que ele usava é mais do que um objeto. É uma janela para algo muito maior. Roland começou a se contorcer no chão, a sombra se expandindo ao seu redor, como se estivesse tentando se livrar de um fardo. A verdade não deve ser desencadeada, ele berrou, em desespero. A multidão estava em um frenesi, e todos falavam ao mesmo tempo. Roland, escute, você precisa lutar contra isso. Clara implorou, mas a realidade estava se desdobrando à sua frente. Marcelo sentiu a verdade apertar sua garganta, como um nó impossível de ser desfeito. Ele lembrou das cartas, das revelações, do amor e do medo que o cercava. Mas agora, tudo parecia desencadear um profundo terror. Enquanto a sombra envolvia Roland, uma memória lhe atingiu. A figura nebulosa que apareceu antes era como se estivesse protegendo algo. Mas o quê? Roland, o que você sabe sobre mim? Marcelo gritou, a voz rasgando pelo pânico. Se eles eram coniventes em alguma coisa, tudo faria sentido. Diga, o que mais você esconde? As palavras ficaram presas, mas os olhos de Roland brilharam de uma forma estranha. E antes que Marcelo pudesse processar, a sombra se agitou e amplificou, lançando um grito agudo. O céu pareceu se abrir, e as palavras de Roland ecoaram na sua mente. A verdade virá à luz. Com isso, a sombra se desfez em um clarão ofuscante e então tudo ficou em silêncio. O que viria a seguir? O que mais estava em jogo? No fundo de seu coração, Marcelo sentiu que a resposta sempre esteve mais perto do que imaginava. Mas a realidade se desdobrava em formas que ele nunca poderia prever. A explosão de luz desapareceu e o silêncio tomou conta do lugar como um manto pesado. Marcelo piscou, tentando se reorientar, enquanto um frio cortante o envolvia. Ele e Clara estavam de pé, paralisados, com os olhos fixos em Roland.
agora completamente imerso na sombra que o consumia. O caos ao redor continuava, mas suas mentes estavam trancadas naquele momento. Roland, o que está acontecendo? A voz de Clara soava distante, como se tentasse se libertar de um pesadelo. Ele via a angústia em seu rosto, mas no fundo, um pensamento discretamente insuportável se formava. E se tudo aquilo que viveram, tudo o que pensaram conhecer, estava prestes a ser destruído? Nesse instante, a voz era profunda, reverberante e parecia brotar de todos os lados ao mesmo tempo. Marcelo olhou para Clara, e o terror refletido em seus olhos fez seu estômago revirar. Marcelo! Clara gritou, e ele se voltou para Roland. Mas o que viu não era mais o irmão dela. Era como se a sombra o tivesse moldado em algo novo. O que restava de Roland começou a se erguer, sua forma se tornando mais imponente, deslizando entre os corpos apavorados na multidão. Não! Marcelo gritou, o medo brotando dentro dele. Era um apelo para deter aquilo, mas as palavras pareciam perdidas no ar, como cartas ao vento. Roland, agora envolto em uma aura escura, olhou diretamente para ele, os olhos hipnóticos sem a menor centelha de humanidade. Você nunca soube, não é? Você é o próximo. As palavras arranharam a alma de Marcelo, um aviso aterrador que fez seu coração falhar. O legado exige um sacrifício e você faz parte dele. Ele recuou, mas algo começou a surgir nas profundezas de sua memória. As cartas, o pacto. Não, tudo isso não faz sentido, ele gritou, buscando lógica onde só havia silêncio e sombras. Mas em meio ao seu desespero, uma constelação de imagens irrompeu e ele se lembrou do que a avó escrevera. Era um segredo guardado, um que envolvia sua própria existência. Roland, espera! Clara gritou novamente. Sua voz sendo sufocada pelas chamas que ressurgiam ao fundo. E era isso. Roland conhecia algo. Ele não era apenas um detentor de segredos, mas alguém que tinha manipulado toda a verdade que existia entre eles. As cartas falavam dele, do que sua avó realmente fizera. Você precisa entender que, ele começou, mas era tarde demais. A sombra avançou, consumindo tudo ao redor. E então, na confusão, Marcelo estendeu a mão, não em busca de uma defesa, mas em busca de uma conexão. Roland, é um legado, não uma maldição. Nós podemos acabar com isso juntos. Mas ao fazer isso, algo inesperado aconteceu. A sombra se agitou e começou a vibrar, como se respondesse ao chamado dele. Não, a verdade grita e não pode ser silenciada. Um tremor passou pelo chão e uma onda de energia chutou Marcelo para trás. Ele bateu contra a parede e uma dor aguda percorreu seu corpo. Marcelo! Clara gritou novamente. Mas foi como se o mundo de Marcelo estivesse estilhaçado. Ele teve uma visão. A sombra revelou uma imagem. Uma mulher. Sua avó não estava morta. Era ela, como ele nunca a conhecera. O que estava acontecendo? A verdade estava escorregando entre seus dedos. Uma revelação chocante que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. E foi nesse instante que uma voz conhecida ecoou em sua mente. Nosso passado é um eco. O seu futuro é a chave. Ele se lembrou daquele sussurro, e o nó na garganta cresceu. Ele não estava apenas lutando por sua vida, ou pelo que restava de uma amizade. Ele estava lidando com segredos que poderiam transformar tudo. Diante de tudo isso, a sombra começou a friar, revelando algo dentro dela, uma pequena esfera luminosa. A luz parecia pulsar, frenética, e Marcelo teve certeza de que ali estava a resposta que tanto procurava. Mas antes que pudesse alcançá-la, um sopro intenso de vento se fez presente. Mudanças se aproximavam, e no olho da tempestade, tudo girou ao redor da esfera, e o corpo miserável de Roland que tremia de dor e raiva. E em meio ao caos, a verdadeira natureza de tudo começou a se rer.
A verdade está em sua linha de sangue. E com isso, tudo escureceu. Marcelo sentiu a gravidade do que estava prestes a explodir. O que isso significava para ele? Para Clara? Que escolha eles teriam que fazer? E a luz que havia visto era a salvação ou a condenação? O futuro os aguardava, mas cada um carregava um peso muito maior do que imaginava. Marcelo caiu no chão. A escuridão o envolveu como um cobertor pesado. Ele sentiu o frio do piso contra seu corpo e a confusão tomava conta da sua mente. Clara estava ao seu lado, gritando, mas a voz dela vinha de muito longe. O cheiro de fumaça entrava em seu nariz e a sensação de caos era intensa. Ele mal conseguia respirar. Quando finalmente conseguiu se levantar, o que viu o deixou sem palavras. A multidão estava em pânico, correndo em todas as direções. A casa em chamas era apenas um marco em meio ao desespero. E no meio disso tudo, um grupo de pessoas parecia estar se aglomerando ao redor de algo no chão. O coração de Marcelo disparou. Uma onda de medo o atingiu ao vislumbrar uma forma familiar. "Clara, olha!" ele gritou, apontando para o que parecia um corpo estendido. A multidão estava tão envolta em sua própria angústia que não notava. Eles se aproximaram, e cada passo parecia pesado, como se estivessem caminhando em câmera lenta. Quando conseguiram ver melhor, gelaram. Era Roland, caído e claramente ferido. O rosto dele estava pálido e a expressão era de puro desespero. "Roland!" Clara gritou, correndo até ele. Marcelo seguiu, o coração apertado, preenchido com a confusão e a culpa. O que havia acontecido? Roland levantou uma mão trêmula. Foi ele. Foi culpa dele. A voz soou abafada e fraquinha. Ele não podia, não devia ter feito isso. Quem, Roland? O que aconteceu? Clara perguntou, a voz entrecortada pelo pânico. Marcelo estava paralisado, tentando entender, mas a cena estava quase insuportável. Roland começou a encostar na terra, o olhar distante como se estivesse fugindo em pensamentos. O pacto é mais do que pensamos. Ele está chegando. A verdade virá à luz. Seus olhos se reviraram e algo de muito estranho começou a acontecer. Roland estava mudando. A pele dele se contraiu e uma aura escura pulsou ao redor do corpo. Marcelo e Clara caíram para trás. "Roland, o que está acontecendo com você?" gritou Marcelo, o medo brotando dentro dele. Então, em um sobressalto, uma forma se deslizou de Roland, uma sombra que parecia viva, se contorcendo e espremendo-se em direção à cena daquelas chamas. O pânico tomou conta de todos ao redor. A criatura parecia se materializar do nada, como uma tempestade escura trazendo desgraça. "Roland, controle-se!" Clara gritou. Mas as palavras não pareciam chegar a ele. Ele não é o que parece. Um grito soou de alguma parte da multidão e Marcelo virou-se rapidamente. Era um velho, alguém que parecia saber mais do que os outros. Ele foi escolhido e agora está amaldiçoado. As palavras impactaram Marcelo como um soco no estômago. Amaldiçoado? O que era isso? Enquanto olhava, o velho se aproximou, os olhos arregalados. "Vocês têm que entender. O anel que ele usava é mais do que um objeto. É uma janela para algo muito maior." Roland começou a se contorcer no chão. A sombra se expandindo ao seu redor como se estivesse tentando se livrar de um fardo. "A verdade não deve ser desencadeada", ele berrou, em desespero. A multidão estava em um frenesi e todos falavam ao mesmo tempo. "Roland, escute! Você precisa lutar contra isso!" Clara implorou, mas a realidade estava se desdobrando à frente deles. Marcelo sentiu a verdade apertar sua garganta, como um nó impossível de ser desfeito. Ele lembrou das cartas, das revelações, do amor e do medo que o cercava, mas agora tudo parecia desencadear um profundo terror.
Enquanto a sombra envolvia Roland, uma memória lhe atingiu. A figura nebulosa que apareceu antes era como se estivesse protegendo algo. Mas o quê? Roland, o que você sabe sobre mim? Marcelo gritou, a voz rasgando pelo pânico. Se eles eram coniventes em alguma coisa, tudo faria sentido. Diga, o que mais você esconde? As palavras ficaram presas, mas os olhos de Roland brilharam de uma forma estranha. E antes que Marcelo pudesse processar, a sombra se agitou e amplificou. Lançando um grito agudo, o céu pareceu se abrir e as palavras de Roland ecoaram na sua mente. A verdade está com vocês. Com isso, a sombra se desfez em um clarão ofuscante. Ele deu um passo para trás e tudo ao seu redor começou a tremer. E então Marcelo viu Clara colapsar ao chão, presa em um transe que não era dela. A sombra de Roland a envolvia, e algo profundo e maligno passou por ela, como uma onda fria cortando a rua. Marcelo gritou, Clara! Mas ela não respondia. Os olhos dela estavam vidrados, e ele sentiu um golpe no peito que o deixou sem ar. O que está acontecendo? O que você fez com ela? Roland riu, mas não era um riso amigo. Era uma risada mansa, vazia. Agora você entende. É mais do que um legado. Eu e Clara contamos segredos que moldaram as suas vidas. Família, pactos e a verdade sombria que nunca quiseram que você soubesse. O horror tomou conta de Marcelo. Segredos? Que tipo de segredos? E foi ali, naquele instante, que uma nova revelação o atingiu como uma avalanche. Clara é parte disso. O sangue dela, o pacto entre suas famílias. E ela nunca soube. Os olhos de Roland brilharam com malícia. A conexão entre vocês vai além do que podemos imaginar. Marcelo ficou paralisado, a mente girando. Como assim? Não era possível. O que aquilo significava? Roland, você está mentindo! Você vai descobrir a verdade, Marcelo, e não vai ser fácil. As palavras dele eram como facas cortando o seu coração. E então as sombras começaram a engolir tudo novamente. Enquanto o mundo desmoronava, Marcelo agarrou a mão de Clara, ainda perdida em seus próprios pensamentos. Ele não sabia o que fazer. A apenas poucos passos de Roland, uma única verdade começava a se desenhar, fazendo perceber que o desafio estava apenas começando. Que monstruosidade ele realmente tinha diante de si? O que mais estava escondido na escuridão do passado? E qual era o verdadeiro preço da liberdade, enquanto o tempo corria e tudo se desfazia em caos? Marcelo caiu no chão. A escuridão o envolveu como um cobertor pesado. Ele sentiu o frio do piso contra seu corpo e a confusão tomava conta da sua mente. Clara estava ao seu lado, gritando, mas a voz dela vinha de muito longe. O cheiro de fumaça entrava em seu nariz e a sensação de caos era intensa. Ele mal conseguia respirar. Quando finalmente conseguiu se levantar, o que viu o deixou sem palavras. A multidão estava em pânico, correndo em todas as direções. A casa em chamas era apenas um marco em meio ao desespero. E no meio disso tudo, um grupo de pessoas parecia estar se aglomerando ao redor de algo no chão. O coração de Marcelo disparou. Uma onda de medo o atingiu ao vislumbrar uma forma familiar. Clara, olha! Ele gritou, apontando para o que parecia um corpo estendido. A multidão estava tão envolta em sua própria angústia que não notava. Eles se aproximaram, e cada passo parecia pesado, como se estivessem caminhando em câmera lenta. Quando conseguiram ver melhor, gelaram. Era Roland, caído e claramente ferido. O rosto dele estava pálido, e a expressão era de puro desespero. Roland! Clara gritou, correndo até ele. Marcelo seguiu, o coração apertado,
preenchido com a confusão e a culpa. O que havia acontecido? Roland levantou uma mão trêmula. Foi ele. Foi culpa dele. A voz soou abafada e fraquinha. Ele não podia, não devia ter feito isso. Quem, Roland? O que aconteceu? Clara perguntou, a voz entrecortada pelo pânico. Marcelo estava paralisado, tentando entender, mas a cena estava quase insuportável. Roland começou a encostar na terra, o olhar distante, como se estivesse fugindo em pensamentos. O pacto é mais do que pensamos. Ele está chegando. A verdade virá à luz. Seus olhos se reviraram e algo de muito estranho começou a acontecer. Roland estava mudando. A pele dele se contraiu e uma aura escura pulsou ao redor do corpo. Marcelo e Clara caíram para trás. Roland, o que está acontecendo com você? Gritou Marcelo, o medo brotando dentro dele. Então, em um sobressalto, uma forma se deslizou de Roland, uma sombra que parecia viva, se contorcendo e espremendo-se em direção à cena daquelas chamas. O pânico tomou conta de todos ao redor. A criatura parecia se materializar do nada, como uma tempestade escura trazendo desgraça. Roland, controle-se! Clara gritou, mas as palavras não pareciam chegar a ele. Ele não é o que parece! Um grito soou de alguma parte da multidão, e Marcelo virou-se rapidamente. Era um velho, alguém que parecia saber mais do que os outros. Ele foi escolhido e agora está amaldiçoado. As palavras impactaram Marcelo como um soco no estômago. Amaldiçoado? O que era isso? Enquanto olhava, o velho se aproximou, os olhos arregalados. Vocês têm que entender. O anel que ele usava é mais do que um objeto. É uma janela para algo muito maior. Roland começou a se contorcer no chão, a sombra se expandindo ao seu redor como se estivesse tentando se livrar de um fardo. A verdade não deve ser desencadeada, ele berrou, em desespero. A multidão estava em um frenesi e todos falavam ao mesmo tempo. Roland, escute! Você precisa lutar contra isso! Clara implorou, mas a realidade estava se desdobrando à frente deles. Marcelo sentiu a verdade apertar sua garganta, como um nó impossível de ser desfeito. Ele lembrou das cartas, das revelações, do angor e do medo que o cercava. Mas agora tudo parecia desencadear um profundo terror. Enquanto a sombra envolvia Roland, uma memória lhe atingiu. A figura nebulosa que apareceu antes era como se estivesse protegendo algo. Mas o quê? Roland! O que você sabe sobre mim? Marcelo gritou, a voz rasgando pelo pânico. Se eles eram coniventes em alguma coisa, tudo faria sentido. Diga, o que mais você esconde? As palavras ficaram presas, mas os olhos de Roland brilharam de uma forma estranha. E antes que Marcelo pudesse processar, a sombra se agitou e amplificou, lançando um grito agudo. O céu pareceu se abrir, e as palavras de Roland ecoaram na sua mente. A verdade está com vocês. Com isso, a sombra se desfez em um clarão ofuscante. Ele deu um passo para trás, e tudo ao seu redor começou a tremer. E então, Marcelo viu Clara colapsar ao chão, presa em um transe que não era dela. A sombra de Roland a envolvia, e algo profundo e maligno passou por ela, como uma onda fria cortando a rua. Marcelo gritou, Clara! Mas ela não respondia. Os olhos dela estavam vidrados, e ele sentiu um golpe no peito que o deixou sem ar. O que está acontecendo? O que você fez com ela? Roland riu, mas não era um riso amigo. Era uma risada mansa, vazia. Agora você entende. É mais do que um legado. Eu e Clara contamos segredos que moldaram as suas vidas. Família, pactos e a verdade sombria que nunca quiseram que você soubesse. O horror tomou conta de Marcelo.
Segredos? Que tipo de segredos? E foi ali, naquele instante, que uma nova revelação o atingiu como uma avalanche. Clara é parte disso. O sangue dela, o pacto entre suas famílias. E ela nunca soube. Os olhos de Roland brilharam com malícia. A conexão entre vocês vai além do que podemos imaginar. Marcelo ficou paralisado, a mente girando. Como assim? Não era possível. O que aquilo significava? Roland, você está mentindo. Você vai descobrir a verdade, Marcelo. E não vai ser fácil. As palavras dele eram como facas cortando seu coração. Então, como um trovão, um resplendor surgiu, e uma figura familiar surgiu das sombras. Era a avó de Marcelo, mas não a avó que ele conhecera. Seu olhar era intenso. Marcelo, ela gritou, você precisa saber a verdade. O choque elevou a adrenalina e Marcelo ficou sem palavras. Vovó, mas como? Você... Estou aqui para te proteger. O legado que está em jogo é mais perigoso do que qualquer um pode imaginar. As palavras dela estavam carregadas de emoção. Roland não é apenas um primo. Ele é a encarnação do pacto que nossa família fez para proteger o que deve permanecer escondido. Pacto? A palavra ressoou na mente de Marcelo como um eco aterrador. O que você quer dizer, avó? Eu fiz uma escolha. Uma escolha para que você não tivesse que carregar esse fardo. Mas o tempo está se esgotando. Ela caminhou até Roland, que agora estava lutando contra a sombra em torno dele. A única maneira de derrotar isso é unir nossos poderes. Mas você precisa ser forte, Marcelo. E naquele instante, enquanto a luta se intensificava, algo impossível aconteceu. A luz ao redor de Clara brilhou intensamente e de dentro dela algo mais emergiu. Uma sombra própria despedida, uma fusão das duas essências, manifestando uma força que desafiava a natureza. Os olhos de Marcelo se arregalaram, paralisados entre o horror e a esperança. Clara, o que está acontecendo? A multidão assistia, sem saber como reagir ao desdobramento bizarro. E enquanto o caos se misturava com essa nova revelação, uma onda de energia começou a se formar entre os três. As árvores balançavam e a terra tremia sob seus pés. Agora, Marcelo, temos que agir, a avó gritou. Mas antes que pudessem se mover, um vazio se instalou à medida que a sombra de Roland rugia, fazendo tudo ao redor tremer. Marcelo ficou em dúvida. A realidade se torcendo como um labirinto sem saída. Se a verdade está saltando bem ali, poderia ser que tudo o que pensava que sabia estava prestes a fazer frente a algo ainda mais devastador. E a pergunta se instalou entre eles. Quem eram seus aliados e quem eram os verdadeiros inimigos? A batalha não havia acabado, apenas começara. Marcelo estava paralisado. A sombra de Roland rugia, e a avó, agora tão presente, emanava uma luz quase mística. Ele sentiu que o peso da verdade estava prestes a ser revelado de uma vez por todas. As palavras ecoavam em seu coração. O legado exige um sacrifício. Ele não tinha certeza do que fazer. Clara permanecia sob o efeito daquela força sombria, observando tudo com um olhar perdido. Clara, eu vou te tirar daqui! Ele gritou, e a determinação crescia em seu peito. Com um passo à frente, a conexão entre os dois parecia se intensificar. Ele podia sentir o calor dela, mesmo na escuridão. A avó, notando o crescimento da luz em Marcelo, exclamou: Concentre-se, meu filho. A verdade é sua aliada. O pânico e a urgência encheram o ar. Roland parecia uma tempestade à beira de se soltar. Eu vou acabar com isso. O garoto apertou os punhos e decidiu. Era hora de enfrentar o que quer que estivesse por vir. Roland, o que você fez com Clara? Ele gritou. A sombra se agitou, que as vozes dentro dela começaram a formar um coro de desespero.
como se todos os seres que haviam sido afetados por aquele pacto clamassem por libertação. Marcelo, em um ato de coragem, levantou o anel que ainda vibrava em sua mão. Este anel é a chave. Vamos usar isso. Umas formas de luz surgiram ao redor dele quando ele tocou o anel e se virou para a avó. Juntos, eles direcionaram a luz da verdade para Roland. Em um instante, as sombras rugiram. A aura escura falhou lentamente e uma explosão de luz intensa fez todos no local hesitar. Marcelo sentiu a força da luz como uma segunda pele, guiando-o para o centro da tempestade. Vamos, Ricardo, você ainda pode voltar, a avó gritou, e com isso a sombra de Roland hesitou. Sua forma começando a mudar. De repente, as visões passadas foram reveladas. Marcelo, Clara e até mesmo a avó viram rostos conhecidos, risos e lágrimas. Era como um filme passando diante de seus olhos. Não sou um monstro, Roland gritou. A batalha interna dele estava sendo travada e pela primeira vez a tristeza tomou o lugar do ódio. Eu só queria proteção, eu não sabia. Roland, isso pode acabar. Deixa a sombra ir, só assim você vai se libertar. Clara disse, finalmente despertando. Foi um momento, tudo fez silêncio. O olhar dele era um eco de vulnerabilidade. Poderiam encontrar um caminho juntos? Em uma fração de segundo, o brilho do anel e as vozes dos ancestrais se fundiram. Marcelo pôde sentir como se eles estivessem lá, todos unidos por um amor que não tinha fim. A sombra começou a desmoronar, a dor e a culpa se transformando em redenção. Com as mãos unidas, Clara e Marcelo, iluminados por uma força maior, mostraram a Roland a saída do caos. Liberte-se, eles disseram juntos, e com isso uma onda de luz lançou-se sobre todos, encerrando os conflitos e revelando um futuro. Roland caiu de joelhos. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a sombra finalmente se dispersava. Desculpem-me por tudo. A era da escuridão chegou ao fim. E assim a tempestade se dissipou, deixando uma estrondosa calma na aldeia. Enquanto o sol surgia lentamente no horizonte, Marcelo e Clara, com as mãos entrelaçadas, sentiram a consideração de um novo começo. A avó sorriu, sabendo que o segredo maior havia sido compartilhado e que a verdadeira força estava unida. Então, tudo é diferente agora? Marcelo perguntou, já clamando por respostas. A verdade nunca se foi, apenas estava escondida de você. O que faz parte do passado dá forma ao futuro, disse a avó, levando um olhar esperançoso para o horizonte. Mas em meio a essa calmaria, Marcelo não pôde deixar de se perguntar: e agora? O que mais estaria por vir? Que desafios e revelações ainda aguardavam ao redor da curva? E se você acha que essa jornada termina aqui, pense novamente. É apenas o começo. Precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho maravilhoso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essa força.